Muito bem, gente. Para fechar essa temática aqui do peculato, falta só a gente falar uma palavrinha aqui sobre o artigo 313, tá? Mudamos de artigo agora, que oficialmente se chama por peculato mediante erro de outrem, né? Então o nome oficial é esse. Talvez ele seja mais conhecido pelo nome informal, que é bastante utilizado também, que é chamar esse peculato de peculato estelionato, né? Da mesma forma que tem o peculato furto, peculato apropriação, esse aqui também muitas vezes é conhecido por peculato estelionato. Pelas razões que a gente vai ver, essa nomenclatura não é das melhores, tá? Mas é interessante que vocês conheçam, tá? Então, peculato mediante erro de outrem ou peculato estelionato, artigo 313 do Código Penal. Que ele vai dizer assim: apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem, né? Então, de novo, é um crime praticado pelo funcionário público que, no exercício das suas funções, quando ele está exercendo lá o seu cargo, recebe lá alguma quantia. Por erro, a pessoa dá um dinheiro errado para ele e ele resolve surrupiar, resolve se apropriar daquilo para sempre. Então, por exemplo, vocês imaginem aquela clássica repartição pública, aquela repartição pública enorme, cheia de andares, de guichês e mesas, né, centenas de pessoas trabalhando lá, tudo confuso, atrapalhado. Aí o sujeito precisa pagar lá uma conta no terceiro andar, guichê 20, e ele se engana, né? Ele vai no 20º andar, guichê 3, ele troca as bolas. Aí ele chega lá para pagar, funcionário lá com aquela boa vontade, né? Olha aquilo, fala, ah, tá errado, né? Mas quer saber uma coisa, eu vou receber isso aqui. Bate um carimbo qualquer lá, né? Devolve a guia para o contribuinte, que volta para casa contente e feliz, achando que pagou a conta, e o funcionário vai lá e se apropria daquele dinheiro, tá? Então por isso que esse é chamado também de peculato estelionato, né? Que guarda uma leve semelhança com o estelionato. Qual que é a diferença que tem entre esse aqui e o estelionato? Importante que vocês conheçam. É que lá no estelionato, gente, eu tenho duas situações possíveis, né? Eu tenho a situação em que o estelionatário ele induz a pessoa em erro, ou seja, o estelionatário vai lá e provoca o erro na vítima, e com isso ele tem a sua vantagem devida, né? E eu tenho também a situação em que a vítima erra sozinho e o estelionatário se aproveita desse erro para ter vantagem. Observem que esse peculato estelionato ele é muito mais parecido com a segunda situação, com a situação em que a vítima erra sozinha, né, e o sujeito se aproveita para tirar vantagem, tá? Não existe aqui a figura, né, em que o estelionatário vai lá e provoca o erro na vítima. Então, assim, até é possível que o funcionário público provoque o erro na vítima. Mas aí não temos aqui peculato mediante erro de outrem. Vamos ter, sim, estelionato, via de regra, tá? Então esse aqui é sempre isso, apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem, tá? Quando que esse crime se consuma? Ele se consuma no momento em que eu tenho a inversão de ânimo, tá? Então no momento em que a pessoa, né, o funcionário aqui no caso, ele decide que vai ficar com aquilo, decide que não vai devolver, né? Então o mesmo raciocínio lá do peculato da apropriação, mesmo raciocínio do crime de apropriação indébita, que nós já estudamos também em outras aulas, tá? Então tudo aqui é a mesma coisa, nenhuma grande novidade, certo? Muito bem, avançando aqui, na sequência a gente vai conversar sobre um assunto que o seu tio dentista chama de corrupção, né? Então o seu tio dentista fala que existiria aqui um crime de corrupção, que de fato existe, vamos falar sobre isso. Mas o que eu queria que vocês percebessem, né, que é muito importante, que na realidade o que o seu tio dentista chama de corrupção podem ser 3 crimes diferentes, né? Então nós vamos ter 3 situações, né, em que o leigo vai dar o nome de corrupção, mas na realidade, né, são condutas diferentes. Então quais são essas 3 situações que nós vamos estudar todas aqui no seu devido tempo? A primeira é o nosso próximo crime, é o crime de concussão. A segunda é um crime que a gente vai estudar um pouquinho depois, que é o crime de corrupção passiva. E depois temos também o crime de corrupção ativa. Então é importante que vocês saibam, né, que existem esses crimes todos e que não confundam um com o outro, porque não é a mesma coisa, tá? Então, gente, vejam. Vamos entender as semelhanças e diferenças que tem entre eles, né? A começar aqui pela concussão. Então o que é a concussão, né? Trocando em miúdos, depois a gente estuda mais aprofundadamente. É aquele crime que acontece quando o funcionário público exige, muita atenção ao verbo, exige, é uma exigência, algum tipo de vantagem do particular, tá? Então pode ser, por exemplo, um policial, pode ser um fiscal, que exige, né, o pagamento, por exemplo, de R$1.000 para não aplicar uma multa,
tá? Então isso é concussão, tá? A concussão sempre traz consigo essa exigência feita pelo funcionário público. Esse crime é muito parecido com o crime de corrupção passiva, que é o próximo. A diferença é que na corrupção passiva nós vamos ter aqui uma solicitação. Então, ele vai solicitar uma vantagem, ele vai pedir uma vantagem. É mais sutil, dá margem aqui a uma conversa, a uma negociação, o que a concussão não admite, tá? Então, assim, muito embora atualmente as penas estejam praticamente as mesmas, né, nós vamos ver isso, a concussão seria crime mais grave, porque eu tenho a concussão quando tem uma exigência, né? O sujeito vai lá e exige algum tipo de vantagem. A corrupção passiva envolve uma negociação, dá para dar um jeitinho, né? Para fazer rir é preciso fazer sorrir, alguma coisa assim. Algo que não vai ser possível, né? Quando nós falamos aqui em concussão, tá? Então veja, tanto a concussão quanto a corrupção são crimes praticados pelo funcionário, que solicita ou exige algum tipo de vantagem. E a corrupção passiva, o que vai ser? É o crime que é praticado pelo particular que oferece alguma vantagem para o funcionário público. Então você, por exemplo, é parado pelo guarda na estrada, porque está lá com o pé de chumbo dirigindo a 160 por hora, e você, descuidadamente, coloca uma nota de R$100 no meio dos seus documentos e entrega para o guarda, né? Aí você comete crime de corrupção ativa, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam, em linhas gerais, nós temos esses três crimes: concussão, corrupção ativa e concussão. Aliás, não, perdão, falei errado. É concussão, corrupção ativa e corrupção passiva, tá? Importante que vocês saibam, gente, os três não estão necessariamente ligados. Então eu posso ter só concussão, eu posso ter só corrupção passiva, eu posso ter só corrupção ativa e posso ter corrupção ativa e passiva, as duas acontecendo ao mesmo tempo. Fiquem muito atentos a isso, para que vocês não errem, tá? Mas a partir de agora, já a partir do próximo vídeo, a gente começa a estudar com mais detalhes cada um desses crimes. Não percam!